senhor quiser. Olá, meus amigos. Professor Jair Oliveira, falando aqui da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, para o nosso estudo a respeito das contratações diretas, da trilha número 3 dos nossos estudos. Tá? E hoje nós vamos falar especificamente de uma forma bem direta, bem direcionada também em relação a esse tema, contratações diretas. E aí, quando a gente fala em contratações diretas, bem como qualquer procedimento de contratação da administração pública, a gente não pode deixar de falar a respeito do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Reza o artigo 37, inciso 21, que, ressalvados os casos especificados na legislação, as contratações deverão ser feitas mediante processo de licitação pública. Ok. Então nós temos que estabelecer aqui um ponto muito importante. O que é regra e o que é exceção. Nós temos no nosso dia a dia, e isso aí é uníssono na doutrina, na jurisprudência, que a licitação é a regra do processo de contratação pública. E a gente não vai entrar não vai discutir essa pacificidade em relação a este tema. Ponto. A licitação é a regra. E, consequentemente, a contratação direta seria a exceção. Tá? E a contratação direta pode ser feita tanto por dispensa de licitação, ou seja, situações em que é possível licitar, entretanto o legislador traz a possibilidade de que não seja realizada a licitação para fins daquela contratação. Então nós temos, primeira hipótese de contratação direta, é a dispensa de licitação. Na nova lei de licitação, prevista no artigo 74, no artigo 75 da nova lei. E do outro lado, você tem a inexigibilidade de licitação, que são as situações em que é inviável se realizar o processo licitatório. Então, na contratação direta por dispensa, você pode licitar, mas o legislador ele autoriza a não realização da licitação. Na inexigibilidade, você não tem como realizar o processo licitatório porque a competição é inviável entre fornecedores. Ok. Temos esses dois pontos iniciais aqui, então, dos nossos estudos, a partir do disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição, tá? Que estabelece que, ressalvados os casos especificados na legislação, a licitação, a contratação é feita mediante processo de licitação pública. Mas a pergunta, vale a pena esse debate? A partir do momento que você começa a analisar, a partir de uma hermenêutica constitucional, as diretrizes previstas dentro dessa Constituição. Porque você pensa o seguinte, o legislador apresentou para a gente, no artigo 37, inciso 21, o início do processo, a primeira forma de contratação pública com a contratação direta. Ele estabelece que, ressalvadas os casos especificados na legislação, você tem que fazer licitação. Ou seja, via de regra, e insisto, a licitação seria a regra, entretanto o debate vale a pena. Vale a pena você pensar sobre uma perspectiva do seguinte: se a licitação é a regra e a contratação direta é a exceção, você então sempre vai ter que aplicar de plano, como primeiro elemento, sempre a regra. Porque essa é a lógica de toda ciência. Nenhuma ciência traz consigo a ideia de que se aplica primeiro a exceção e depois eu aplico a regra. Então vamos pensar aqui sobre uma perspectiva prática. No dia a dia da administração, nasce uma DFD. Alguém realiza um documento de formalização de demanda? Alguém pede um objeto para fins de que seja feita aquela contratação pública? E o processo segue o seu trâmite normal. A análise que irá ser feita naquele processo durante o seu curso da instrumentalização partirá da seguinte premissa: se licitação é a regra tem que ser aplicada em primeiro lugar. Então, eu só não vou licitar se não for possível licitar. Porque essa é a regra. Então a gente pensaria o seguinte: as licitações
as contratações oriundas de contratação direta por dispensa de licitação. Elas são possíveis de licitar. Ora, sendo elas possíveis de licitar, em regra, eu tenho que licitar, porque licitação é a regra. Entretanto, se a gente pensar, insisto, sobre a perspectiva prática, qual é a análise que a administração pública tem feito a respeito dos processos de contratação? A análise é muito mais simples. Dentro do processo da contratação pública, eu verifico o seguinte: primeiro, se cabe dispensa ou inexigibilidade de licitação. Não cabendo dispensa e inexigibilidade, aí eu faço o processo licitatório. Bom, então eu estou indo meio que às avessas à lógica do que é regra e do que é exceção. Pense sobre outra perspectiva. Eu posso fazer uma licitação com um objeto que custe, vamos didaticamente exemplificar aqui, R$100. O valor estimado do objeto é R$100. Eu posso fazer a licitação? Aí a gente pensa o seguinte: mas professor, o senhor pode ir lá para o 75.1, dependendo do objeto, ou para o 75.2, que lá fala que esse tipo de objeto, como são valores muito pequenos, são valores irrisórios, a gente pode dispensar a licitação e faz uma cotação eletrônica, por exemplo, se for o caso. E eu vou concordar com você. Só que tem uma perspectiva que precisa ser verificada. Licitação não é a regra? Se ela é a regra, independe do valor. É a regra. Ora, então eu tenho que partir desse pressuposto. Se licitar é a regra, eu primeiro aplico a regra. E dá para fazer a licitação. Então eu teria que fazer o processo licitatório. Tá? Independente se cabe fazer dispensa ou não. Eu tenho como fazer o processo licitatório, então eu faço o processo licitatório. Porque esta é a regra. Entretanto, na prática, o que a gente faz? Não, aí essas situações, como são mais simples, são processos mais simples, é muito mais rápido, é mais célere, é menos burocrático para a administração e menos custoso, consequentemente. E aí entra um outro ponto, que é o que é vantajoso para a administração pública. Aí eu levo em consideração outros elementos, fora daquilo que a gente simplesmente chama de regra e exceção, para poder colocar em primeiro plano nessas situações a contratação direta. Ou seja, eu coloco a exceção na frente, levando em consideração os princípios do processo de contratação pública. Os objetivos da licitação pública, que é contratar aquilo que é mais vantajoso para a administração. Perceba então que a gente precisa responder, antes de pensar em contratação direta, o que é efetivamente regra e o que é exceção. Tá? Então, dentro da doutrina, para a gente arrematar esse entendimento, na doutrina, na jurisprudência, você vai ter um entendimento pacífico de que licitação é a regra e, consequentemente, a contratação direta é a exceção. E eu vou concordar. Mas eu também não posso ignorar aquilo que é o previsto de forma organizada, de uma hermenêutica constitucional, onde ele primeiro apresenta para a gente a exceção, ressalvados os casos, e depois ele apresenta para a gente a regra, que é o processo licitatório. Então nós temos claramente aqui neste momento inicial, que em que pese a licitação ser a regra da contratação pública, a gente tem uma situação que pode levar a entendimentos diferentes em relação ao que é regra e exceção, dentro daquilo que está previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Tá? E nós temos ainda uma outra questão, que é a situação em que o volume de exceções previstos nas leis licitatórias, quer seja na 86, quer seja na 14.133, traz a impressão de que, por ser mais recorrente, você pode analisar, por exemplo, os processos da sua casa, do seu órgão público.
no seu órgão público se faz mais contratação direta ou se faz mais licitação? Se a gente tem a perspectiva de que ali a gente tem feito mais licitação direta, o que tem sido regra e o que tem sido exceção dentro desse processo de contratação pública? E aí a gente traz esse debate para que a gente pense a respeito do assunto como nosso primeiro tema a respeito da contratação direta. Ok? Aguardo vocês no próximo bloco.